Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos dar uma atenção maior, tá? Priorizar o estudo aí de um dos estados da matéria, que é o gás, são os gases, né? Então, vamos fazer o estudo dos gases. Os gases são muito importantes na nossa vida, né? Tanto por sobrevivência como de aplicação tecnológica. Nós usamos, de repente, para respirar. Uma aplicação tecnológica são diversos exemplos, tipo no pneu dos automóveis, bicicletas, enfim. Gás refrigerante contido no interior de refrigeradores e geladeiras. Gás dentro, né, de bebidas, né, champanhe, refrigerante, enfim. Usamos também o gás para cocção, né, para cozinhar. Então, são muitas aplicações. E os gases geralmente são diferentes, né? Tem gás que nem o CO2 tem 3 átomos, o O2, 2 átomos. Quando aprisionados no recipiente, eles têm comportamentos diferentes, mesmo tendo o mesmo volume e estando na mesma temperatura. Porque um gás com 3 átomos, na hora que colide na área interna do recipiente, né, no mesmo volume, mesma temperatura, vai gerar uma pressão diferente do que um gás de 2 átomos ou um átomo monoatômico, nas mesmas condições. Porém, né, se a gente considera os gases numa condição de baixa pressão e alta temperatura, ou seja, a condição de gás rarefeito, eles vão ter comportamentos semelhantes. E esse comportamento semelhante, né, a gente vai chamar ele de gás ideal ou gás perfeito. E tem uma animaçãozinha também sobre os gases, falando do balão. Um cesto de verga. O balão de ar quente precisa ter volume muito grande para gerar empuxo suficiente que levante o cesto e seus ocupantes. Os maçaricos aquecem o ar através do gás propano, contido no balão, que esquenta e se dilata, fazendo com que o ar quente fique mais leve do que o frio, o que diminuindo assim a densidade do conjunto, até que o empuxo seja maior que o peso e o balão suba. Para descer, basta desligar os maçaricos, pois aí ocorre o resfriamento do ar interno, fazendo com que ele se contraia, e desse modo, diminuindo o volume e o empuxo, ficando assim com a densidade menor que a do ar. Tudo bem, pessoal. Para a gente poder considerar os gases diferentes por ter comportamento semelhante como gases ideais ou gás perfeito, existem algumas hipóteses, tá? Umas considerações para isso. Primeiro, nós vamos considerar todos eles como sendo pontiformes ou monoatômicos. Um movimento desorganizado, também chamado de movimento browniano, e essas partículas, dependendo da temperatura, com a mesma velocidade todas e em movimento uniforme. Ok? Também é o seguinte, essas partículas só vão trocar força de colisão entre si com a parede do recipiente. Mas por quê? Teria como ser diferente? Sim. Quando um gás sai de uma válvula por um aerosol, geralmente ele se eletriza. Vamos supor que as partículas fiquem positivas, percam um elétron na válvula. Ao aproximar uma da outra, eles vão se repelir, porque cargas iguais se repelem e não vão nem chegar a se colidir. Então isso não vai existir. Para nós, todos vão estar neutros. Aí sim, um gás real vai se aproximar de um gás ideal para a gente poder usar as equações tal como vamos ver ali logo mais para frente. Ok, pessoal? Variáveis de estado de um gás são os parâmetros, né, as grandezas que
estão intrinsecamente ligadas no comportamento desse gás. E são elas temperatura, volume e pressão. Temperatura, como bem sabemos, tem a ver com a movimentação, a energia de movimento dessas partículas. Aí a equação que vimos em algumas aulas atrás. Quanto mais frio, menor agitação, menor movimentação. Quanto mais quente, maior agitação, maior movimentação, como podemos observar aí. E aceno aí, né, para vocês perceberem que só está tendo troca de forças durante a colisão deles, entre si com a parede do recipiente, uniforme, e aumentando aí a movimentação à medida que aumenta a temperatura. As moléculas de um gás apresentam um movimento contínuo e desordenado, denominado movimento browniano. O fato determina uma tendência de o gás se expandir e assim ocupar todo o espaço que lhe é oferecido. Tudo bem, essa é uma outra variável de estado, né, o volume. Então, a gente, como percebeu ali na animaçãozinha, o gás, diferente do sólido, tem volume próprio. E o líquido, como vemos dentro dos frascos, tem o volume, o formato do recipiente. Os gases tendem a ocupar, devido ao movimento caótico, né, apelidado por Einstein como movimento browniano, todo o volume que lhe é dado. Tá? Então, na hora de usar as equações, a gente precisa, às vezes, fazer algumas relações de conversão de unidades. Então, aí, algumas delas, né? Se estiver trabalhando no sistema internacional, tem que estar em metro cúbico, tá? Enfim, e aqui os formatos diferentes, o gás ocupando todo o volume do recipiente que lhe foi dado. Beleza? Uma outra, né, variável de estado é a pressão que o gás exerce internamente no recipiente. E ela é consequência, né, da colisão interna, né, dos choques entre essas partículas e a área interna dessas paredes. Pois, como bem sabemos, o conceito de pressão é força aplicada em determinada área. Aí algumas unidades, né, de como a pressão pode ser tratada. 10 a quinta newton por metro quadrado. Isso aqui homenageia um cientista chamado Pascal. A gente vê aqui que essas partículas aplicam força na área interna, né, à medida que se movimentam caoticamente, tá? E o resultado dessa força na área é a pressão. Então aí a gente homenageia o Pascal, tá, como sendo a unidade do Sistema Internacional de Medidas. Esse balão permanece desse jeito, né? Porque a pressão lá de dentro para fora está igual à pressão atmosférica de fora para dentro. Caso contrário, ele estaria alterando o seu volume. Então, temperatura, volume e pressão são grandezas, como a gente discutiu, falou agora há pouco, intrinsecamente relacionadas. Então, se a gente esquenta o ar lá dentro do balão, ele vai bater com mais força na área interna do que a atmosfera colidindo na área externa, né, as partículas da atmosfera. Aí ele tende a inflar. Se a gente esfria esse balão, as partículas lá de dentro ficam com menor velocidade, vão colidir com menos força na área interna, diminui a pressão, esse balão começa a murchar. Existem alguns experimentos disso, onde eles inserem o balão com lugares frios, por exemplo, jogando nitrogênio líquido. Tá? Daqui a pouco a gente fala sobre essa pressão aí, né, do ar. Aqui, ó. Para relacionar pressão com coluna de mercúrio, a gente pega um tubo, né, de 1 metro, entorna ele num recipiente que já contém mercúrio. Aí a gente vai ver que ele vai descer uma certa quantidade. Se ele não desce mais, quer dizer que essa coluna exercendo uma pressão aqui está igual a pressão que a atmosfera exerce aqui, pelo lado de fora do tubo. Se a pressão da atmosfera tivesse maior, o líquido aqui dentro estaria subindo. Se a pressão aqui do líquido, da coluna, tivesse maior, o nível do líquido estaria subindo.
Se estabilizou, equilibrou, quer dizer que as pressões estão iguais. Por isso que um ATM é igual a 76 centímetros de mercúrio ou 760 milímetros de mercúrio. Isso é chamado de experimento de Torricelli. Um caso particular de pressão exercida pelos gases é a pressão atmosférica, que consiste na força que o ar atmosférico exerce sobre a unidade de superfície de um corpo. Então vamos ver agora sobre o balão, alguns exemplos aí, né? Então o cara joga nitrogênio líquido, ele diminui de tamanho, tirou, esquentou, ele aumenta o volume. Olha que legal. Tá? Como é interessante, né? O estudo dos gases. Tá vendo? Ele está esquentando, né? Está aumentando a pressão. O balão vai voltando na posição inicial dele, quando o cara encheu. Lá dentro, como está muito frio, a temperatura diminui, a pressão interna diminui e o volume fica menor. Olha isso, tem um até voando ali. Beleza, pessoal? Legal, né? Bom, pessoal, então vamos ver agora um pouco sobre a parte matemática, né? Equações dos gases. Primeira equação nós vamos discutir é a famosa equação de Clapeyron, a equação fundamental dos gases aí, que vai relacionar as grandezas, pressão, temperatura, volume, número de mols. Quando a gente alterar uma delas, as outras às vezes se alteram, tá? A famosa equação do PV igual a nRT, onde N é o número de mols, né? Todos nós sabemos que é uma quantidade de coisas, no caso um gás, é uma quantidade de partículas gasosas, tá? Onde um mol representa uma quantidade de 6 vezes 10 a 23 partículas. E o R é chamado de constante universal dos gases. Tá? Vocês já ouviram falar em CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Tá? Então, quando alguém mencionar essa sigla, isso quer dizer o seguinte: imagina um volume de 22,4 litros, de qualquer formato, no ambiente. Nesse volume de 22,4 litros, vai haver um mol, 6 vezes 10 a 23 partículas, se esse volume estiver sendo considerado ao nível do mar, um ATM, ou no laboratório, né, onde a pressão foi estabelecida assim, no ambiente. E também a temperatura tem que estar a 0 graus Celsius, ou 273 Kelvin. Salientando que sempre aqui nessa equação a gente tem que pôr a temperatura em Kelvin, tá? Se a temperatura estiver maior do que 0 graus, não vai ter um mol em 22,4. As partículas vão estar mais espaçadas, vai ter menos do que um mol. Se estiver mais frio no ambiente, os gases da atmosfera vão estar mais perto um do outro. Então eu vou ter mais do que um mol, uma temperatura superior a 273 Kelvin ou 0 graus Celsius. Bom, o legal é o seguinte: esse R, ele surge, o valor dele, da análise, substituição, aliás, dessas medidas da CNTP, ali na nossa famosa equação de Clapeyron, ok? Se a gente vier aqui na equação de Clapeyron e isolar o R, nós vamos ter que R é igual P vezes V, que está do lado de lá, o N e o T estão multiplicando, vão para lá dividindo. Então aqui, pressão vai ter que ser de 1 atm, vai lá e coloca 1 atm, ó. 1 atm vezes o volume
22,4 litros. Então você vai lá e coloca no lugar do volume 22,4 litros. Bom, aqui eu vou deixar, né, ATM, AD1 ATM, de 22,4 vezes litros. Aí litro, dividido o N, a quantidade de mols, então aqui está dizendo, ó, 1 mol. Então você vem aqui e substitui esse do N. 1 mol, tá, então aqui eu vou pôr do lado, a unidade dele, a multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, por isso eu estou fazendo isso, aqui em cima e embaixo. E agora a temperatura, que está aqui, e como eu disse para vocês agora há pouco, isso tem que ser dado em Kelvin para pôr na fórmula. Substituir aqui a temperatura, que é 273. 1 vezes 22,4 vai dar 22,4. 1 vezes 273 vai dar 273. Se a gente dividir 22,4 por 273, nós vamos ter aqui a constante R, universal dos gases, vai dar aproximadamente 0,08 ATM vezes litro por mol. Opa, ali em cima eu esqueci, né? 273 é dado em Kelvin. Então, Kelvin aqui embaixo também. Então, temos que tomar cuidado no exercício. De repente, ele dá o valor do R assim. E põe a pressão aqui em Pascal. Nós vimos lá atrás, né, que então nós vamos ter que converter esse aqui de Newton por metro quadrado para ATM, uma vez que você vai inserir o R do jeito que ele foi dado ali, né, onde a pressão está em ATM. A mesma coisa para o volume, se no exercício ele der em metro cúbico, você vai passar para litro. Mas o R, gente, ele pode ter outros valores. Vai depender do que esses outros valores? Das unidades. De repente ele está aqui expresso em Pascal vezes metro cúbico. Vai ser outro valor. Mas na verdade é o mesmo, né, valor, só que com uma unidade diferente. Belezinha? No exercício a gente vai entender melhor essa ideia.